A graça e a paz, meus irmãos. Amém? Estão animados? Semana de feriado, são cara de cansado, como pode? Nadaram muito ou os piuns lá no banho levaram a força de todo mundo? Nessa noite, amados, nós vamos meditar sobre a palavra de Deus. E algo que veio à minha mente, em algumas coisas que eu li e que participei esta semana. Inclusive hoje, curiosamente. Como é comum você ver a opinião da palavra de Deus questionada em nossos dias. Agora, veja bem, em um debate sobre um assunto relacionado à adoção de crianças por casais gays, essa postura que eles chamaram de postura retrógrada judaico-cristã, de não aceitar nem sequer o casamento homossexual, quanto mais a adoção, isso ser rechaçado naquele fórum, naquele debate, é algo até de se esperar, porque você querer que as pessoas do mundo tenham a mesma visão que a palavra de Deus, isso é ilusório, isso não vai acontecer. Na verdade, eles vão cada vez mais se opor àquilo que nós defendemos e cremos pela palavra de Deus. Agora, se chegássemos só até aí, meus irmãos, seria maravilhoso. Mas tem um programa de debates, programa evangélico de debates, que todos os programas são colocados no YouTube, então são fáceis de acessar. Então eles promovem debates sobre escatologia, já teve vários, debates sobre batismo, debates sobre tudo. E esta semana, hoje eu estava assistindo um debate sobre divórcio e recasamento. Inclusive o pastor convidado, um deles, conhecido meu online, né, e é colega de ministério de um dos meus antigos professores. Ele trabalha ali na região de Atibaia. O que me causou espanto, meus irmãos, aí eu vi, foi a conclusão de tudo aquilo que eu estava pensando durante a semana, é ver do outro lado do ringue, por assim dizer, um pastor de uma igreja dessas aí que alguém abre a porta, põe um nome bonito, né? E beleza. Em que o argumento dele, e vamos deixar claro aqui, meus irmãos, a Bíblia, ela existe espaço para o divórcio, porém não para o recasamento. Isso não é de maneira nenhuma um peso para quem já está nessa realidade, mas estamos apenas retratando aquilo que está na palavra de Deus. E aquele outro irmão, o outro pastor, ele não estava trazendo argumentos apenas tentando usar a palavra de Deus, mas ele usava sempre argumentos como, mas a pessoa, o sofrimento, sempre trazendo uma explicação antropocêntrica, centrado na necessidade do ser humano e não aquilo que está na palavra de Deus. E chegou ao ponto dele começar a questionar a validade de determinadas coisas para os nossos dias. E aí o outro pastor, obviamente com quem eu me identifico, ele falou assim, o problema é que o irmão tem uma teologia da acomodação. Em outras palavras, uma teologia que procura agradar as pessoas e trazer uma resposta que satisfaça as pessoas. O que isso tem a ver com o nosso tema de hoje? Que é o seguinte, quem manda aqui? Eu ou a palavra de Deus? E o texto que nós vamos meditar hoje é Marcos capítulo 7. Abra sua Bíblia, meus irmãos, e como são 23 versículos que nós vamos explorar, nós vamos lê-los por partes, 3 partes da nossa mensagem hoje, para não estendermos muito a leitura de todo o texto e depois temos que voltar. Marcos capítulo 7 é aqui mais um embate entre Jesus e os fariseus e escribas. Inimigos de Jesus porque este apresentava uma ameaça ao seu status quo, à situação que eles gozavam no meio da nação de Israel naqueles dias. Partido político religioso que com a concessão de Roma ainda mantinha-se no poder e regia as decisões
políticas e espirituais religiosas da época. Nós vamos ler, meus irmãos, esse texto, a princípio do versículo 1 ao versículo 5. Eu quero que você preste muita atenção, porque alguns dos termos que estão aqui, nós vamos precisar não redefini-los, mas defini-los propriamente, para que você não confunda com alguns usos que a gente faz extra-bíblia e modernamente desses mesmos textos, ou termos. Então, Marcos capítulo 7, versículo 1, Marcos registra o seguinte: os fariseus e alguns dos mestres da lei, os famosos escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem um alimento com as mãos impuras? Então, meus irmãos, o cenário está colocado daquilo que vai ser essa confusão que vai acontecer entre Jesus e esses camaradas aqui. E eu vou explicar uma coisa para vocês. Muita gente lê isso aqui e acha que Jesus está indo, ou o que está sendo questionado aqui, melhor dizendo, que Jesus ainda não falou nada, é a lei mosaica. É preciso que você compreenda que a tradição mencionada aqui não é a lei mosaica. O que a lei mosaica estabelecia? Que para participar das cerimônias do tabernáculo e posteriormente do templo, os levitas e os sacerdotes, e o sumo sacerdote, obviamente, precisavam se lavar cerimonialmente. E muitas vezes não eram apenas as mãos, era o corpo todo. Por exemplo, quando eles iam comer da carne que era separada para eles. Por quê? Parte do sacrifício era destinado para o alimento dos levitas e sacerdotes. Para participar daquele alimento consagrado, eles tinham que se lavar. Então entenda, isso aqui não era uma questão de higiene. Porque você deve estar se perguntando: poxa, pastor, o pessoal do que seguia Jesus era meio porquinho, né? Então, hoje, no mundo moderno, nós temos o conceito de lavar as mãos depois que você usa o banheiro, de lavar as mãos antes de comer alguma coisa, e assim por diante. Na verdade, lavar as mãos constantemente. Porque você pega dinheiro, você pega um monte de coisas cheias de bactérias por aí. Então isso aqui, meus irmãos, não tem absolutamente nada a ver com higiene. Então vamos tirar isso daqui. E também não tem nada a ver com a lei mosaica. Porque o que está em jogo aqui é apenas participar de uma refeição normal da casa. E Marcos, inclusive em português eles colocam entre parênteses, porque é um comentário do evangelista, eles tinham outros hábitos quando chegavam da rua. Também se lavavam. Por quê? Porque você podia ir lá no mercado ter esbarrado em um gentio, ou até ter tocado em dinheiro que o gentio tocou. Então você sabe que essas situações eram muito complicadas para os judeus. O outro termo que é preciso que a gente entenda aqui no nosso trecho é a palavra tradição. Essa é uma palavra, meus irmãos, que ela tem dois sentidos na palavra de Deus: este e aquele que Paulo vai usar. Este é o sentido das regras, e eram muitas, que foram criadas, especialmente no período pós-exílico, em suplemento, não é nem complemento, porque a lei mosaica não precisava ser complementada em nada, a lei mosaica. Então, para demonstrar uma santidade, uma separação ainda maior, diversas regras foram criadas que expandiram aquilo que havia sido estabelecido na lei. E isso, meus irmãos, começou a ser um problema quando, em especial, os fariseus e escribas falaram que todo o povo tinha que observar essas leis. Porque, veja bem, se você cria na sua mente ou na sua concepção algo que você deve fazer para Deus e você observa, isso é algo seu, e você não comunica isso para ninguém, e você não diz para ninguém: eu faço isso porque eu sou mais ou menos espiritual do que você, e você não obriga os outros a fazerem, aí tudo bem, é problema seu.
mas eles ensinavam o povo. Por isso, Marcos diz, e observavam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então, o texto vai nos deixar claro que havia se expandido de tal maneira que o povo todo observava isso daqui. O outro sentido, que, para não deixar no ar, que Paulo usa, é a boa tradição. A boa tradição de você ter hábitos espirituais, bons hábitos espirituais. A tradição de ler a palavra, a tradição de orar, a tradição de evangelizar. As disciplinas espirituais, elas não são em si ruins e nem são em si uma má tradição. Aprenda uma frasezinha aqui. Tradição é a fé viva dos que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Essa frase eu aprendi há muitos e muitos anos atrás e ela traduz aquilo que Paulo quis dizer. Então, quando nós falamos sobre evangelismo e passamos isso para a próxima geração, essa é uma boa tradição. Quando nós falamos sobre, por exemplo, as 5 solas, sola gratia, sola fide, sola escritura, solos Christus e soli deo gloria. Ótima tradição. Nós estamos passando adiante uma coisa boa, ok? Então, mas não tem nada a ver com o que esse texto diz. Como nós vimos, meus irmãos, há aqui uma tradição humana, uma tradição criada pelos homens para forçar uma espiritualidade em cima de outras pessoas. E eles faziam isso com um grande descaso com aquilo que Deus já havia revelado. Porque tudo isso aqui que Marcos está colocando não tinha a ver com a lei mosaica. Não era aquilo que Deus havia revelado. Nós já vamos falar daqui a pouquinho em por que Deus fez aquilo lá, na lei mosaica, mas eles desrespeitam a revelação e estendem aquilo que Deus havia falado. Primeiro princípio dessa noite é o seguinte, irmãos: a tradição humana gera descaso para com a revelação divina. A tradição humana revela descaso para com a revelação divina. Quando algo é acrescentado na fé cristã como um padrão de espiritualidade ou para abaixar o padrão de espiritualidade da Bíblia, ela faz um descaso com aquilo que Deus já nos mostrou. Vamos ver um caso e outro na prática? O que é você expandir um padrão ao ponto de você desrespeitar a palavra de Deus, a revelação divina, com a tradição? Por exemplo, você dizer que cabelo comprido nas mulheres é mais espiritual do que cabelo curto. Você atribuir a presença ou ausência de maquiagem nas irmãs espiritualidade maior ou menor. Você dizer que você jejua e o outro não jejua, esse é mais espiritual do que o outro. Você atribuir atos exteriores um valor que não se traduz necessariamente em algo que revele o que está no coração da pessoa. Uma outra coisa muito comum, meus irmãos, hoje em dia, é alguém ter como espiritual a forma como um ou outro adora. Se levanta a mão, se não levanta a mão, se bate palma, se não bate palma. São atos exteriores que você coloca como padrão para aquela pessoa de espiritualidade. Então, quando você acrescenta algo e diz isso aqui é espiritual, quando a Bíblia nunca disse que você necessariamente precisa fazer isso ou aquilo, você está indo muito bem no caminho de um fariseu. Agora, meus irmãos, isso é estritamente o que está no texto, mas hoje em dia, como eu mencionei nos exemplos que me trouxeram à mente esse pensamento durante a semana, nós estamos cometendo um outro lado. Esse lado que eu mencionei chama-se legalismo, ok? O outro lado chama-se antinominalismo. Nomos significa lei, regra. Quando você tem uma atitude de antinominalismo, é que você abole, você destrói toda a regra ou passa por cima dela, supostamente por amor, por graça, que não é, a determinado indivíduo. Ok? Então, quando você diz que uma pessoa pode se divorciar porque ela não está feliz no casamento, e Deus quer que você seja feliz, você está passando por cima da palavra de Deus e dando a essa pessoa uma permissão que a palavra de Deus não dá. Não é o caso dos fariseus aqui, como mencionei, era o outro extremo, por outro lado,
mas é algo que acontece muito hoje. Já tomando novamente o tema do divórcio que eu comecei a falar mais cedo. Quando você, e isso existe, meus irmãos, eu não estou exagerando, diz que um casal verdadeiramente apaixonado, compromissado, não tem problema nenhum que ele e ela tenham relações que deveriam ser exclusivas do casamento, antes do casamento, porque afinal de contas, eles se amam. Você está passando por cima da palavra de Deus. Então, meus irmãos, você vê no meio evangélico uma série de jeitinhos que começam a entrar no nosso meio, e quando você começa a combater isso ou aquilo, sabe de que você é chamado? Fariseu. Por uma interpretação de que ser fariseu é ter qualquer tipo de regra, ou qualquer tipo de orientação. E se nós olharmos a palavra de Deus, meus irmãos, especialmente as cartas paulinas, nós vamos ver um monte de orientações, de regras. Paulo diz, inclusive, uma vez que havia um jovem que estava tendo relações com a sua madrasta, 1 Coríntios capítulo 5, que ele devia ser entregue a Satanás para a destruição do corpo. Ou seja, ele deveria ser de tal maneira declarado pela igreja como alguém que não pertencia mais ao corpo local por causa do seu pecado impenitente, que ele pudesse sofrer fisicamente lá fora por causa do seu pecado. Então veja bem, meus irmãos, talvez a gente esteja lendo a Bíblia com uma intenção ou uma compreensão da graça de Deus que não é aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre graça. Você lembra, por acaso, o que foi a pena, a disciplina por mentira no caso de Ananias e Safira? Ananias e Safira chegaram diante de Pedro, o apóstolo, e mentiram sobre o valor que haviam vendido um terreno. Então entenda bem, meus irmãos, ninguém era obrigado a vender nada e doar nada. Isso era de coração. Então eles lá, vamos ver, venderam o terreno por 100 mil. E chegaram lá diante de Pedro e disseram, olha, nós vendemos esse terreno aqui por 50 mil, estamos doando tudo. E Pedro confrontou um, depois confrontou o outro, e ambos mentiram. Eles queriam aparentar uma espiritualidade que estavam integrando 100% para a obra, voluntariamente. Pedro não pediu nada, ok? Muito diferente de determinados lugares por aqui. Então, voluntariamente estavam trazendo aquela oferta, mas mentiram porque queriam aparentar mais espirituais, mais liberais do que realmente eram. O que aconteceu com os dois irmãos? Morreram. Será que não tem regra no reino de Deus? Então, o antinominalismo, ele ignora, meus irmãos, a realidade do pecado. E, obviamente, tem descaso com a revelação divina. Então, meus irmãos, nós temos que compreender que nem legalismo, e nem antinominalismo, nem criar regras onde não existem regras, e nem abolir regras que a palavra de Deus coloca, é o caminho das Escrituras. E quando nós fazemos assim, nós desrespeitamos a palavra de Deus. Essa semana, por exemplo, estava um debate sobre a questão de se o crente pode ir ao Maracanã no domingo ao invés de ir ao culto. Eu fiquei só vendo aquilo ali, depois emiti uma opinião. E aí, dois extremos se configuraram, ou tentaram se configurar lá no começo, depois, finalmente, o pastor que estava mediando chegou a um consenso. Em primeiro lugar, é pecado ir ao Maracanã no domingo assistir o jogo do seu time, porque quem estava lá no meio era tudo carioca, né? É pecado no domingo porque você tem que estar no culto. Cadê isso na Bíblia? Então veja, meus irmãos, isso aqui é o legalismo, em que você tem que fazer alguma coisa, você é obrigado a fazer aquilo porque tem uma regra que diz que você tem que fazer aquilo. E aí, do outro lado, antinominalismo, o pessoal que estava puxando para o lado diz, você tem liberdade cristã. Essa palavrinha é perigosa, viu? Ela é real, porém é perigosa. Eu vou explicar por quê. Você tem liberdade cristã de fazer o que você quiser. Isso é verdade, meus irmãos. Mas qual é o padrão bíblico? Deus me chama desde a eternidade, me elege, vai atrás de mim, converte o meu coração. Eu vou continuar aqui fazendo a obra de salvação, nem precisa, né? Faz tudo isso. Eu estou falando de mim, meus irmãos, vou trocá-lo por um jogo de futebol no domingo à noite, momento em que eu posso estar servindo ao meu Deus, com a comunidade da fé, com a igreja do Senhor.
E eu digo isso, meus irmãos, porque eu estou dando um exemplo de quantas coisas, muitas vezes, nós cristãos trocamos por Deus, pela oportunidade de estar num EBD, pela oportunidade de estar num culto de oração. Então, a questão aqui não é pecado porque é obrigação, ou eu estou fazendo porque eu sou livre, afinal de contas eu posso fazer o que eu quiser. Se eu amo este Deus, qual vão ser as minhas prioridades na minha vida? Não é questão de obrigação ou não obrigação, é uma questão de amor. É uma questão de reconhecimento do enorme débito impagável que eu tenho com esse Deus. Então, tudo que nós fazemos, meus irmãos, não é por regrinha, e nem porque eu sou livre, então não vou fazer. É porque eu amo, é porque eu gosto de fazer as coisas para Deus, porque eu me sinto bem. Não vou receber nada, porque Ele já me deu tudo aquilo que eu preciso, mas ainda assim eu o sirvo. Talvez, veja bem, meus irmãos, os extremos tendem sempre a trazer uma obrigatoriedade humana e uma liberdade que nós não temos. E a palavra de Deus fala que se eu realmente sou livre em Cristo, eu voluntariamente me coloco debaixo da servidão desse amado Senhor, desse amado Mestre, para poder servi-lo. Então, meus irmãos, voltando ao nosso texto aqui, os escribas e fariseus estavam com a sua tradição humana, gerando descaso para com a revelação divina. Bem, tem gente que deve se arrepender de fazer algumas perguntas, né? Do versículo 6 em diante, Jesus começa a responder. Eu acredito que eles se arrependeram de terem perguntado. Versículo 6, ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Como eu disse, deve ter batido um arrependimentozinho deles terem perguntado. Porque Jesus, meus irmãos, se você já não percebeu, ele não era muito de marqueteiro, de ficar agradando. Especialmente quando era algo tão sério assim. Algo que hoje em dia muita gente tem inclusive criticado este que vos fala por defender aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Dessa forma, meus irmãos, Jesus se posiciona: a Bíblia primeiro, depois a opinião de vocês. E se tiver errado, rua com ela. O segundo princípio dessa noite é o seguinte: a tradição humana revela a prática hipócrita do nosso coração desobediente. Como que Jesus ensina aos escribas e fariseus sobre esta segunda verdade? Ele diz, em primeiro lugar, que não é de se surpreender, porque aquilo que eles faziam já tinha sido profetizado 800 anos antes, por Isaías. Então Jesus cita o texto de Isaías 29:13, literalmente, ok? Ele cita o texto bíblico para demonstrar que eles tinham uma atitude hipócrita para com a palavra de Deus. Ora, bem você sabe o que é hipocrisia, não é isso? Você faz uma coisa para aparentar aquilo, mas na verdade por trás você tem outro intento. E Jesus dá o seu exemplo. Ele menciona a lei que eles chamam de corbã, que contrasta com a orientação de Moisés. Qual a orientação de Moisés? Ora, nada mais, nada menos do que um dos 10 mandamentos. Honra o seu pai e a sua mãe. E ainda ele lembra de outra orientação de Moisés que diz: quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Você leu direitinho. No Antigo Testamento,
rebelião para com seus pais era punido com a execução, pena de morte, ok? E a gente não vai gastar tempo aqui, meus irmãos, defendendo ou explicando por que era assim no Antigo Testamento, mas para você ver a gravidade, Jesus destaca dois textos importantes, com que a honra ao pai e à mãe eram considerados. E aí o que acontecia? Presta atenção, eu tenho um pequeno dinheiro que eu recebi, e lá está meu papai e minha mamãe lá no Rio de Janeiro passando necessidade, por algum motivo. O negócio deles não foi bem, receberam um calote. E aí, alguém fala assim, poxa pastor, ainda bem que o senhor tem esse dinheiro aqui, que aí o senhor vai poder agora ajudar seus pais, né? Agora estão chegando na velhice. Aqui que eu faria, como fariseu ou escriba, não tem como, irmãos, porque eu consagrei esse dinheiro a Deus. Eu não posso usá-lo para ajudar meu pai e minha mãe, porque agora ele é consagrado a Deus. Isto era uma regra criada pós-exílio, ok? Pela tradição farisaica, ao qual eles chamaram, como diz o texto, de Corban, oferta para Deus. Eles desrespeitavam nada mais do que um dos 10 mandamentos. Meus irmãos, não era uma regrinha secundária, terciária, sobre o uso do templo, não. Um dos 10 mandamentos, aquilo que nós seguimos em seus princípios até o dia de hoje. E detalhe, o mandamento que era acompanhado como? Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. O primeiro mandamento com promessa. E eles torciam a lei para que, de repente, tinha um problema com seus pais, tinha uma dificuldade de relacionamento, então eles tinham uma desculpa para lá desfarrapada e, detalhe, com aparência de espiritualidade para que ele não ajudasse os seus pais. Você deve estar horrorizado com isso, né, irmão? Mas, amados, coisas semelhantes acontecem hoje. Desvios semelhantes acontecem hoje em dia. Igrejas criam práticas, normas, atitudes para atrair as pessoas, para se fazer mais agradável às pessoas, para caber na expectativa das pessoas sobre aquilo que é evangelho, sobre aquilo que é cristianismo. É, como diz um site na internet, a igreja a gosto do freguês. Hoje nós vivemos dias que a tentação de cada igreja local é ser uma igreja buffet, ser uma igreja self-service, onde a pessoa tem que ter algo que lhe agrada, onde a pessoa chega com o pensamento e tem que ser do jeito da pessoa. E não foi diferente na nossa, meus irmãos. Nesses 10 anos, aqui e acolá, Beltrano e Ciclano chegaram e deixaram, sutilmente sugerido que na comunidade onde nós viemos, na igreja onde nós viemos, o pastor ou nós fazíamos assim assado. E, meus irmãos, no melhor estilo de Jesus, eu dizia, pois é, mas a Bíblia não diz isso, então aqui a gente não faz. Aqui a gente faz desse jeito, conforme a palavra de Deus nos ensina. E sugeriram coisas. Só do topo da minha cabeça, meus irmãos, muitos e muitos anos atrás, eu estava em um culto aqui na igreja, com uma bermuda, que mais era uma calça pescando siri. Ela vinha aqui, ó. Faltava aí um palmo de pano. Estava na moda naquela época, né? Então, se ela tivesse mais 3 dedos, alguém ia perguntar, pastor, o defunto era baixinho, lhe doou essa calça? Mas sabia que era bermuda. Irmãos sabem da informalidade que nós temos na nossa igreja. Por quê? Porque a Bíblia não diz que você tem que estar de terno e gravata para pregar. A Bíblia, especialmente em Roraima, a Bíblia não diz que você tem que ter essa ou aquela roupa. A Bíblia diz que você tem que se vestir com decência. Em que você não deve se vestir de uma maneira que você defraude o seu irmão, que você envergonhe o evangelho. Isso sim, está vendo só? Um extremo, legalismo e antinominalismo. Então, legalismo é dizer que você tem que usar uma burca evangélica. O antinominalismo é dizer que você pode vir para a igreja com o botão desabotoado até aqui e tal, não importa, saia curta, porque eu sou livre. E os extremos, irmãos, como é só você voltar para a palavra, que não é tão difícil assim a gente entender. Bem, uma determinada pessoa que frequentava a nossa igreja, ok? Nunca se firmou muito, vinha e acolá, voltava e tal, se escandalizou com a minha calça quase bermuda pescando siri.
no culto de sexta-feira. E aí, como eu soube que ela estava falando uma coisa de mim pelas costas, eu fui até o seu trabalho, perguntando, irmão, teria um tempinho depois? Não, estou no meio do intervalo, a gente pode conversar, pastor. Pois não. Irmão, ela teve a audácia de dizer para mim que era um absurdo, isso era um escândalo. Eu falei, minha irmã, não tem problema. Me corrija. É óbvio que ela não aceitou meu desafio. É muito fácil falar de costumes. Não é de se impressionar, meus irmãos, que ela tenha vindo de uma igreja lá no Nordeste, pastoreada por aquela Valnice Milhomes, sim, eu cito nomes, porque vem há muito tempo ensinando todo tipo de pentecostalice por aí. E a pessoa absorve isso, não tem conhecimento da palavra de Deus e acaba querendo impor aos outros a sua regra de espiritualidade. Mas comigo não. E eu coloquei o princípio bíblico, só que a programação mental fora da palavra de Deus, legalista, é tão forte que não tem como você aceitar isso. E você acha que aqui no discurso de Jesus, essas pessoas aceitaram? Não. Elas preferiram o quê? Ter uma prática hipócrita que escondia aquilo que o seu coração desobediente, na verdade, queria fazer. Você quer ver outro fato, meus irmãos? Lembra da mulher adúltera? Eu já falei várias vezes que ela fez uma mágica de conseguir adulterar sozinha. Porque ela é trazida ali à presença de Jesus, só ela. E diz o texto que os seus acusadores disseram, esta mulher foi pega no ato adulterando. Com quem? Que mágica foi essa? Subtexto do texto, meus irmãos, várias possibilidades. Ela estava adulterando com um fariseu, com um escriba, com um saduceu. Ela estava adulterando com alguém importante. Talvez com um romano. Talvez com alguém importante na nação. Talvez com alguém de dinheiro. Talvez com algum parente deles que estavam ali acusando. Talvez alguém ali a pegou adulterando com seu cunhado. E estava muito bravo porque estava traindo a sua irmã. Mas o cunhado ele não trouxe. Tudo especulando, tá, irmãos? Mas o fato é que hipocritamente eles poupam o homem e trazem só a mulher diante de Jesus. Quando a palavra de Deus para eles, a lei de Moisés, era clara, ambos, os adúlteros, tinham que ser julgados. Novamente, é radical? É Antigo Testamento? Ok, mas eles estavam agindo de forma hipócrita. As pedras estavam ali na mão deles para apedrejar aquela mulher. Mas deveriam, eles, se quisessem ser sinceros, ter trazido o homem também para ser apedrejado. É claro que eles não seriam, porque diante da colocação de Jesus, que vocês lembram tão bem, né? Aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Você sabe que todos eles amarelaram, né? Do mais velho para o mais novo, saíram largando as pedras e foram embora. Então, se eles tivessem agido sem hipocrisia, seria uma coisa a menos no problema ali que eles causaram. E certamente eles não teriam apedrejado o casal se tivesse trazido. Mas mostra, meus irmãos, que a palavra de Jesus, em trazer o texto lá de 800 anos de Isaías, ele não estava sendo injusto. Porque eles estavam tendo uma atitude hipócrita que revelava um coração desobediente. O texto continua, meus irmãos, Jesus não está ainda satisfeito. Vai para o round 2, Jesus, versículo 14, chamou novamente a multidão para junto de si e disse, ouçam-me, todos, e entendam isto, não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou, o que sai do homem é que o torna impuro. Pois do interior do homem, do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades
o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Em um segundo momento, meus irmãos, Jesus termina esse embate com a terceira lição desta noite, que é a seguinte: a tradição humana nos, entre aspas, desculpa de examinarmos o verdadeiro estado do nosso coração. A tradição humana, meus irmãos, é uma maquiagem que finge que está tudo bem com o nosso coração. A tradição ela é uma anestesia para impedir que nós possamos enxergar o estado do nosso coração. É uma cauterização. Está tudo bonito, estou pregando de terno e gravata, estou indo na igreja belezinha com meus filhos e tal. Em casa eu bato na minha mulher, mas não tem problema, porque no domingo eu estou bem lá na igreja. Eu não pego na minha Bíblia durante a semana, mas eu fiz a lição da IBD. Eu vou convencendo um erro com um crédito, digamos assim. E digamos, inventado, porque eu nem sei se aquilo realmente é um crédito. É apenas uma coisa que eu digo que valeu a pena que eu fiz, para me convencer de que aquilo que eu não fiz não foi tão ruim assim. Não é tão prejudicial assim. Como Jesus explica isso, meus irmãos? No versículo 14, como nós lemos, ele chama a multidão junto de si, porque agora ele se preocupa em que eles estão saindo dali com o ensino errado, o ensino dos fariseus, e ele quer corrigir. Então ele fala o seguinte: não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Nada. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. A cabeça deles começou a trabalhar. Espera aí, lá no Antigo Testamento, lá na lei de Moisés, diz que eu não posso comer morcego. Agora eu posso comer morcego? Ora, é claro que não é exatamente um prato, né, fabuloso, morcego à l'orange. Pode botar o francês que for, ninguém quer comer morcego, mas a lei mosaica proibia. Ah, tá, vamos falar de uma coisa mais simples. Lá diz que eu não podia comer porco. Agora eu posso pedir um Mac Bacon? Está liberado? O entendimento deles ainda não estava chegando lá. Mas, meus irmãos, era exatamente isso que Jesus estava dizendo. Pastor, por que eles tinham essas proibições no Antigo Testamento? Perceba, meus irmãos, a lei mosaica, ela não tinha, a sua real validade não estava no detalhe do ato em si, mas muito mais na atitude de obediência do coração. Perceba que o que Deus queria não era ficar olhando ali a ficha do indivíduo e disse: nunca comeu carne de porco? Muito bem, estou orgulhoso de ti. Morcego? Também? Não, nunca. Nunca fez nada no sábado. Coisa linda. Não é isso que Deus estava atrás, não, meus irmãos. Essa é a grande dificuldade do legalista. Ele acha que Deus está lá no céu fazendo, ticando cada coisinha que você faz. Para a sua justiça, diga-se passagem. Deus contabiliza tudo que a gente faz. Sim, Jesus disse que nem um copo de água que a gente dá em nome do Senhor passa desapercebido. Agora Deus está avaliando se o Lucas trouxe o copo de água aqui para aparecer na gravação e diante dos irmãos, ou se para agradar a Deus. Porque é isso que Deus quer. Lembra do que eu vejo quando brinco com a oferta, né? O cara vai fazer a oferta, ele está procurando alguém que esteja colocando no Facebook. Tal. E quando que a palavra de Deus diz que a sua mão direita não saiba o que faz a sua mão esquerda? E novamente, meus irmãos, a cabecinha dos judeus estava trabalhando, mas como? Não, um cérebro só? É que aquela intenção não seja algo que sequer traga vaidade a mim. Quanto mais que traga algum tipo de valor diante das outras pessoas. Então a intenção, meus irmãos, por exemplo, do não comer esta ou aquela carne, e tantas leis, que, diga-se passagem, nem precisava os fariseus terem complicado tanto. Êxodo, Levíticos e Números do Deuteronômio já tem suficientemente coisa que eles tinham que obedecer. Mas o objetivo era aonde está o seu coração. Você tem um coração obediente? Você quer ver uma prova disso? Quando Davi estava em uma das suas campanhas fugindo
para preservar sua vida, ele, fugindo dos seus homens, quase morrendo de fome, ele se alimenta do quê? Jesus vai lembrar disso quando ele vai questionar em relação ao sábado. Ele come os pães que eram reservados aos sacerdotes. Ora, desde que eu chequei, Davi não era da tribo de Levi, ele era da tribo de... Está aguçada, igreja? Muito obrigado. Da tribo de Judá, uma vez que Jesus vai ser descendente de Davi e ele é o leão da tribo de Judá. Muito bem, igreja. Então, ele não era levita, muito menos sacerdote. Por que ele comeu do pão e não caiu duro ali? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. O coração de Deus, de Davi, era devotado ao Senhor, era obediente ao Senhor, era submisso ao Senhor. Ele não está atrás, meu irmão, do seu dízimo, ele está atrás do seu coração. Ele não está atrás da sua presença na igreja, ele está atrás do seu coração. Aquilo, as atitudes que você toma revelam o seu coração. Porém, você está presente no culto religiosamente. Não prova nada para mim ou para qualquer pessoa. O que tem que ser revelado é para o nosso Deus. Aquele que sonda o nosso coração e sabe por que nós fazemos isso. Se nós, como ele mesmo deixou claro diante da oferta, vamos lá como os fariseus levavam sacos de dinheiro. Jesus disse o quê? Já recebeu sua recompensa. Os homens já deram seu aplauso, já tiraram a foto dele, já botaram no Instagram. Olha que bênção desse fariseu trazendo um saco de dinheiro. Veio a viúva, 2 moedinhas, não foi? E ofertou tudo o que tinha. Detalhe, Jesus sabia disso porque ele é Deus. Mas ninguém ali sabia disso. Ninguém sabia que era uma viúva botando 2 moedinhas. Acabou. Mas ele sabia, por ser Deus, ser onisciente, que ela tinha dado tudo. Ele sabia, porque como Deus, ele estava sondando o coração da viúva. E também sondando o coração dos fariseus. Meus irmãos, eu quero do Senhor que Ele sonde o meu coração sendo um coração de uma viúva. E nunca um coração de um fariseu. Esse deve ser o nosso desejo. Que Deus olhe o nosso coração e nunca haja nenhum desejo de parecer para as pessoas aquilo que nós não somos. De deixar transparecer para os outros aquilo que nós não somos. O texto continua, meus irmãos, em que os próprios discípulos não entenderam direito. Então eles questionam a Jesus, pedem uma explicação, versículo 18. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes ele. Jesus está meio impaciente até com seus próprios discípulos e diz, não percebe que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago. Então deixa claro, meus irmãos, comeu porco, mas pode acontecer uma indigestão, vai ter uma diarreia, acabou o problema aí. Mas, do seu coração, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, aí ele oferece, meus irmãos, uma lista perturbadora. Imoralidade sexual. A palavra aqui é porneia. Lembra alguma coisa? Pois é. Porneia é o termo grego para todo tipo de ato ou relação sexual ilícito, fora do casamento. Todo tipo. Não importa qual seja. Hétero, homo, não importa. Roubos, homicídios, adultérios. Parece que ele cria uma categoria especial aqui para destacar ainda mais a indignação dele. As cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Grande parte disso aqui você pode encontrar onde? Nos 10 mandamentos. Olha o recadinho dele para os fariseus. Vocês desrespeitam o honra ao seu pai e à sua mãe? Vocês estão desrespeitando muito mais, porque todas essas coisas têm saído do coração de vocês. Você sabe, meus irmãos, que Jesus não pegava leve com essa turma religiosa dos seus tempos. Por quê? Ao meu ver, meus irmãos, porque eles não respeitavam a palavra de Deus. Esta é o problema central da pinimba de Jesus com os fariseus, saduceus e escribas. Aqueles que deveriam ser o baluarte, a fortaleza da palavra de Deus no povo de Israel, eram os primeiros a desrespeitá-la. Aqueles que deveriam zelar pela palavra, não apenas zelar, mas ensinar. Lembra de Esdras 7:10, na mensagem de alguns dias atrás?
Esdras era escriba. E quando Esdras ouve que o povo estava transgredindo a lei do Senhor, o que Esdras faz? Ele rasga suas vestes, joga cinza sobre a cabeça, em sinal de profunda tristeza e arrependimento, porque Israel, depois de passar 70 anos na Babilônia, ainda não havia aprendido direito a obedecer a palavra do Senhor. Meus irmãos, depois de 400 anos, se os escribas do tempo de Jesus fossem como o escriba Esdras, muita coisa seria diferente na história do Novo Testamento. Mas hoje em dia, há necessidade de muito arrependimento no meio da igreja do Senhor, meus irmãos. Porque o que mais se faz em nossos dias é desrespeitar as Escrituras. É desrespeitar a palavra de Deus. Eu e a irmã Luma comentávamos outro dia como era interessante você ver pessoas no último dia 31 de outubro, aniversário do início da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero pregou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Pessoas que não têm, ou pelo menos demonstram online, que não têm lá muito zelo pela palavra de Deus, que divulgam doutrinas que não estão na palavra de Deus, que têm atitudes que são contrárias àquilo que a palavra de Deus ensina, colocando hoje é o nosso dia da Reforma Protestante. Eu só gostaria que elas fossem apenas estudar o que elas estão, na verdade, comemorando. Que quando, meus irmãos, aqueles homens, e eu confesso que eu preciso ainda estudar um pouco mais para entender como é que se chegou a esse consenso das 5 solas. Será que eles se reuniram? Será que eles falaram assim, vamos pegar aqui o marqueteiro? Claro que não, né? Como que chegou a isso? Ao meu ver, meus irmãos, simplesmente voltando para a palavra de Deus. Porque começa com a primeira, sola escritura. Só as Escrituras. Nenhuma bula papal, nenhuma opinião humana, nenhum escrito de homem algum, só as Escrituras. Sola fide, não as obras, mas a fé salva. Sola gratia, nenhum merecimento, somos salvos únicos exclusivamente pela graça, favor imerecido de Deus. Solos Cristo, só Jesus, só Cristo. Não precisamos de nada mais. Nenhum tipo de santo fabricado, nenhuma outra divindade, só Cristo. E tudo isso foi feito, só lhe deu glória, para que a glória seja só dele. Uma pessoa, meus irmãos, que defende essas 5 verdades tão simples, mas prega uma coisa que está fora da Escritura, não entendeu nem o começo do que eles defenderam há 496 anos atrás. Mas o que mais importa para nós, meus irmãos, somos nós. A comunidade Batista Videira tem vivido uma vida em torno da palavra de Deus? Ou será que nós temos aqui e acolá, como igreja ou como indivíduos, perpetuado tradições de homens? Eu estou fazendo uma pergunta válida para que você medite, para que você pense em primeiro lugar sobre a sua vida, mas também sobre a vida da nossa igreja. Se, meu irmão, se você tem o Espírito Santo questionando o seu coração, por que nós fazemos tal coisa? Talvez seja o Espírito Santo trazendo você a oportunidade de abençoar o corpo e nos alertar, estamos fazendo algo que não tem eco na palavra de Deus, que não tem base na palavra de Deus. Agora, se o Espírito Santo trouxer algo a você em particular, querido, responda da única maneira possível. Eis aqui o teu servo, cumpra em mim a vontade do Senhor. Que essa seja, meus irmãos, o nosso desejo. E diante da pergunta da mensagem de hoje, quem manda aqui? Eu ou a palavra de Deus? Para nós, pela graça do Senhor, seja fácil responder. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Oremos. Deus querido, humanismo, psicologia, socialismo, quantas coisas, ó Deus, tem ameaçado a tua igreja. Liberalismo, neoliberalismo, tantas falsas teologias, ó Deus. E nós te pedimos, ó Pai, que tenhas misericórdia de nós, nos permitindo, ó Pai, em um meio com liberdade até demais, onde nós somos bombardeados constantemente com coisas que agradam,
com ideias judaizantes, com legalismos, com antinominalismo, com a falsa liberdade cristã, nós possamos voltar para a Tua palavra, Deus. Possamos voltar para a Tua revelação e deixar de lado toda a tradição humana e perguntarmos sempre: qual é a Tua vontade? Que nós possamos, ó Deus, simplesmente repetir as palavras de Pedro: Senhor, a quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Que nós possamos reconhecer, ó Deus, que nós não estamos, de maneira alguma, criando algo novo, fabricando algo novo, porque Tu já nos mostraste tudo o que nós precisamos. A Tua palavra é suficiente e a ela e dela nós queremos depender. Ajuda-nos, Deus, é a nossa oração nesta noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.